partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio. Olá pessoal, uma excelente noite a todos. Estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Boa noite, meu grande amigo professor Carlos Custódio. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Mais uma vez estamos aí trazendo alguns conteúdos para o nosso público e para aqueles que querem começar a assistir também. A gente pede para que as pessoas que já costumam assistir o nosso programa, né, a nossa Informação e Cidadania, que também, né, compartilhem com seus amigos, mandem nos grupos que vocês fazem parte. O intuito nosso, né, é sempre estar ajudando, orientando as pessoas nesse momento, né, em que a gente está reaprendendo a gostar de política, né, o que pode ser feito, o que não pode, né? Muitas das vezes a gente recebe questionamentos, né, perguntas, dúvidas, e a gente tenta, dentro da possibilidade, dentro daquilo que a gente conhece, pode informar, né, trazer as informações o mais transparente possível para toda a população de Barbacena e região, né? Então, eu peço a todos que estão aí nos assistindo agora que compartilhem, né, no grupo de vocês e que a gente possa ter aqui um programa agradável, uma noite agradável, né, mano? Trazendo bastante informação para aquelas pessoas que gostam do nosso tipo de programa. Isso daí é um bate-papo descontraído, trazendo prestação de serviço, vaga de emprego, notícias e aquele bate-papo político que só o programa Informação e Cidadania tem, com especialistas no assunto, com bastante descontração, mas com notícias realmente verídicas e pesquisadas e debatidas para vocês, e fazer esse destaque, o bate-papo também com vocês aí pelos comentários sobre a política municipal, sobre como anda a nossa querida cidade de Barbacena, professor Carlos Custódio. Pois é, mano. E, assim, toda semana tem novidades, né? Tem novidades sobre o descumprimento de leis em Barbacena, né, mano? Que, mais uma vez, nós vamos trazer aqui, mais para frente. Deixa o pessoal ficar um pouco curioso aí, o que está acontecendo, porque parece que são só flores, né, mano? Mas, na verdade, tem alguns espinhos aí no meio desse caminho aí, e os espinhos, às vezes, podem machucar alguém, né? E a gente tem que tomar cuidado com os espinhos. Então, vai ter informação de, igual você falou, de vagas de emprego, né? Sobre essa informação da lei aí, mano, eu vou até abrir meu e-mail aqui, para eu trazer uma parte dessa conversa, né, de como chegou a esse ponto, para que a população também possa saber. Isso daí, professor Carlos Custódio, todo quem acompanha o programa Informação e Cidadania sabe que no primeiro bloco do programa a gente traz prestações de serviços e algumas notícias que você não vê aí no telejornal comum, algumas notícias interessantes para vocês. Então, professor Carlos, vamos rodar a vinheta e vamos com prestação de serviço. Vamos lá, Wanda. Temos aqui algumas vagas de emprego hoje para aquelas pessoas que estão aí pensando aonde eu vou achar uma vaga de emprego disponível. No Barbacena, no Cine Y Barbacena, hoje tem disponível aqui algumas vagas de emprego,
né? As pessoas que se interessarem por alguma dessas vagas que eu vou passar aqui, podem entrar em contato lá com o Cine Uai Barbacena, diretamente lá na sede deles, fica ali na rua Baronesa Maria Rosa, deixa eu ver se é esse número mesmo, não, na rua Silva Jardim, número 340, Baronesa Maria Rosa, é a rua do Colégio Estadual. Então, vamos lá, com as vagas de emprego, Wando. Hoje tem açougueiro desossador, tem uma vaga. Auxiliar técnico em eletrônica, tem uma vaga. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Mecânico alinhador, 3 vagas. Motorista de ônibus rodoviários, 5 vagas. E vendedor porta a porta, 5 vagas. No total, Wando, são 21 vagas de emprego. E eu percebo que alguns aqui estão lá esperando aquela pessoa que está procurando um emprego aí, vai lá buscar, né, se candidatar e pegar uma dessas vagas. Isso daí, professor Cássio Custódio, também abriu o concurso para oficial temporário da Aeronáutica, tendo 20 vagas aqui para Barbacena. Quem se interessar pode estar entrando aí no site da Força Aérea Brasileira, né? Ou, eu sempre digo, às vezes é mais fácil, já você joga já no Google, né? Vagas para oficiais temporários Força Aérea Brasileira, você cai no lugar certo lá, para você ver as vagas que tem, são vagas para todo o Brasil, sendo 20 vagas para a base aérea aqui de Barbacena, nossa querida Epicar. Pois é, mano, e pelo menos, né, eu não cheguei a ler o edital dessa vez, das outras vezes, né, sempre é análise de currículo, né? Isso. Então, aquelas pessoas que têm a formação no curso superior, têm pós-graduação, têm mestrado, né, as chances são maiores, porque para oficial temporário, somente curso superior. Para sargento temporário, é nível técnico, né? Então, as pessoas procurem, né? Para homem, é até o ano que completa 45 anos, né? Então, o homem que completa 45 anos até dezembro desse ano pode participar. E a pessoa olha as vagas que tem disponível em Barbacena, né? Como você falou... Eu li o edital, eu li ontem. Quando eu vi as vagas abertas, eu sabia quais vagas que tinham aqui para Barbacena. Então, eu li o edital, a maioria das vagas são para magistério, né? História, educação física, e também tem vaga para administração, e em si bastante vaga também para psicólogo, médicos, etc. Na área de saúde, normalmente, realmente tem bastante vagas. Então, assim, eu costumo falar com o pessoal, mano, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas é temporário, né? Sim, só que a gente tem que entrar com o intuito de saber que lá vai ter um bom salário, né? Principalmente para a cidade de Barbacena. E a pessoa que ainda quer continuar os seus estudos com esse salário, com essa estabilidade de 8 anos, eles podem sair ainda mais preparados, né, no final dos 8 anos, né? E conseguir algo ainda melhor. Então, não deixe de tentar, de participar, de abraçar essa oportunidade, porque, como o Wando falou, são 20 vagas para trabalhar dentro de Barbacena, né? Então, é muito importante, não deixa passar. Isso daí. Nós já trouxemos aqui num programa anterior o primeiro carro voador aprovado no mundo, professor Cássio, nós passamos o vídeo aqui. Você pode olhar os programas anteriores que você vai ver o vídeo. Se eu não me engano, era na Eslovênia. Você lembra? Certo, professor Carlos? Não lembro, mas eu vou dar uma olhada aqui agora. Mas era Eslovênia ou Eslováquia? Então, nós passamos o vídeo, o primeiro carro voador aprovado, que tem um custo de 2 milhões, e hoje eu trouxe outro vídeo interessante. Existem muitas preocupações, professor Carlos, por uma parte da população, se algum dia o mundo vai acabar, como que a gente poderia se abrigar. Então, eu trouxe um vídeo aqui bem legal de um protótipo de um enorme avião que pode ficar anos no ar.
Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Vamos lá, vamos. Esse vídeo impressionante apresenta uma gigantesca aeronave movida a energia nuclear chamada Sky Cruise, capaz de ser um hotel futurista acima das nuvens. Criado em computação gráfica, o conceito é muito bem detalhado pelas imagens, inclusive os ambientes internos. Há um misto entre mega embarcação de cruzeiro e estação espacial para um hotel voador com espaço para mais de 5.000 convidados, em voos quase sem escalas, já que o veículo nunca ficaria sem combustível. Pilotado por inteligência artificial, o gigantesco hotel voador teria a própria torre de observação em forma de disco. Qualquer turbulência ou problemas afins seriam previstos e analisados pela inteligência artificial do veículo futurista. Além disso, a animação afirma que o Sky Cruise não teria pegada de carbono. 20 motores elétricos seriam responsáveis pela propulsão da estrutura, alimentados apenas por um pequeno reator nuclear, trabalhando sob reação de fusão altamente controlada. Os responsáveis dizem que, graças à energia nuclear, o hotel nunca fica sem combustível e poderia permanecer suspenso no ar por vários anos sem tocar o solo. Os hóspedes voariam para o hotel nas alturas em jatos comerciais ou particulares e deixariam o local da mesma forma. Além disso, todos os reparos do veículo seriam feitos no ar. Diversas atrações estariam espalhadas em ambientes como restaurantes de luxo e um enorme shopping center. Academias, teatros, piscinas, serviços médicos e de bem-estar, espaços para eventos e muito mais seriam apresentados aos passageiros do hotel voador nuclear. Agora, fica a dúvida, será que um projeto desses pode deixar de ser apenas uma animação para algum dia se tornar realidade? Tá aí, professor Carlos, um vídeo muito interessante. Todo mundo tinha muita expectativa para o pós-anos 2000, né? Como aquele desenho dos Jetsons traziam para a gente robôs, robôs domésticos, carros voadores, né? E, infelizmente, a tecnologia não avançou tanto quanto se esperava ali, quem é dos anos 80 esperava, né? Já se esperava grandes coisas para os anos 2000, nós já estamos em 2022, mas foi aprovado aí o primeiro carro voador licenciado, né? Temos protótipos de uma aeronave deste tipo, né? Um hotel voador que poderá ficar anos aí no ar, lendo a reportagem sobre essa grande aeronave, já descreve direitinho que já se tem tudo o que é necessário para tirar isso de animação e colocar realmente em prática. É bem interessante. Pois é, mano, eu tinha visto só a foto, né, desse protótipo, dessa animação, né, e do carro aí na Eslováquia, mano, o carro voador, o primeiro carro voador. Sim. Foi em fevereiro que ele foi aprovado. Então, assim, a gente sabe que o ser humano, né, ele gosta muito de uma coisa de moda, né? Esse avião aí, se comprovar que pode cair nas graças da população mundial, né? Muitos, principalmente aqueles com maior poder aquisitivo, queiram passar uma temporada voando, né, no céu. Então, pode ser que um dia realmente ele saia do papel, porque ele vai comprovar a sua viabilidade, né? Mas, a princípio, realmente, acho que vai continuar só pelo menos, assim, a curto prazo, né? Acho que só no projeto mesmo. Vamos ver, já tem empresas, né, como a empresa do Elon Musk, que o pessoal já conhecia, né? Ele sempre foi famoso, né? Um bilionário, trilionário, mas ficou mais conhecido agora com a compra do Twitter e por estar aí também dando alguns pitacos na política mundial, ele ficou mais conhecido. Ele tem uma empresa que já faz viagens espaciais e já tem algumas empresas programando essas viagens espaciais, então realmente o futuro que era esperado nos anos 2000 chegou. Não, realmente, outro dia ele fez até um teste também, né, mano? De
foguete dele aterrissando também na vertical, é a primeira vez que foi feito, que deu certo, né? E realmente foi muito bacana. E é um investimento muito grande que ele faz nessa área, há muito tempo ele vem fazendo. E ele, sim, está vendo nisso aí uma possibilidade de ganhar ainda muito dinheiro, porque ele é um cara jovem, ele tem 50 anos de idade, né? Se a gente pegar a perspectiva de vida da população mundial hoje, ele ainda vai viver aí pelo menos mais uns 30, 40 anos. Então, ele vai ganhar muito dinheiro com esse negócio, com esses brinquedinhos dele aí, Bruno. Realmente, professor Carlos, e como a gente sempre diz, o programa Informação e Cidadania é isso, é trazer coisas diferentes do que as pessoas veem no telejornal convencional, e mais uma notícia aí também na área de tecnologia, que são coisas que a gente não vê todo dia. Vamos rodar mais um vídeo. A cápsula de carga Cygnus, que estava acoplada à Estação Espacial Internacional desde o dia 21 de fevereiro, deixou o laboratório orbital para retornar à Terra nesta terça-feira. Construído pela Northrop Grumman, o cargueiro foi lançado pelo braço robótico da estação às 8h05 da manhã, pelo horário de Brasília. Segundo o comunicado da NASA, a partida ocorreu 1 hora depois do planejado, para evitar possíveis encontros com detritos espaciais e permitir melhores comunicações com os manipuladores da espaçonave em solo. Diferentemente das cápsulas Dragon da SpaceX, as naves Cygnus não são reutilizáveis. Portanto, uma reentrada destrutiva na atmosfera da Terra é aguardada nesta quarta-feira. Batizada de SS Pearce Sellers, em homenagem ao falecido astronauta da NASA e cientista climático, a cápsula foi responsável pelo transporte e entrega de quase 4 toneladas de carga à tripulação da ISS, entre suprimentos, hardware e experimentos científicos, na missão NG-17. Além disso, após uma tentativa fracassada de executar uma manobra de impulso operacional feita na segunda-feira passada, a espaçonave concluiu o teste com sucesso no sábado, marcando a primeira vez na história que uma cápsula Cygnus exerce a função de reposicionar a estação espacial, elevando o complexo orbital à altitude operacional normal. Mesmo a mais de 400 quilômetros da superfície, ainda há atrito entre a ISS e a atmosfera da Terra, o que faz com que a velocidade e a altitude do laboratório em órbita sejam constantemente reduzidas. Por isso, são necessárias manobras periódicas para compensar essa queda, feitas usando os propulsores das espaçonaves russas Progress, que regularmente visitam a estação. Com as incertezas que pairam sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente após a invasão do país governado por Vladimir Putin à Ucrânia, a NASA decidiu testar a capacidade das cápsulas Cygnus de executar a função, o que é visto pela agência como uma alternativa, caso a aliança entre as duas superpotências espaciais se desfaça por completo. Por que eu trouxe esse vídeo hoje para o programa? Porque, além de ser muito interessante, o programa Informação e Cidadania é informação, prestação de serviço, cidadania e principalmente política, que é o nosso carro-chefe aqui do programa Informação e Cidadania. E, professor Carlos, poucas pessoas têm observado isso, mas nós podemos estar entrando numa nova corrida espacial, com esse isolamento da Rússia, a Rússia tentando ser cada vez mais independentes, e poucas pessoas, por causa de tudo que tem acontecido no mundo, crise financeira, inflação, e isso realmente é no mundo, não é no Brasil, né? Esse pós-pandemia, pouca gente está preocupado com o que está acontecendo lá no espaço, né, professor Carlos? A gente não está dando conta do que está acontecendo aqui na Terra, mas realmente nós estamos entrando aí numa nova corrida espacial, e novamente aí os Estados Unidos versus Rússia, e é muito importante a corrida espacial realmente, porque nunca se sabe o que vai descobrir lá em cima com a tecnologia de hoje. Pois é, mano. Muitas pessoas falam que
ser muito egoísta achando que só nós estamos nesse universo inteiro, né? E agora a gente tem que lembrar que não está mais Rússia versus Estados Unidos, né? Hoje a Rússia já tem uma nova aliada que é uma potência mundial, que é a China, né? Com muita tecnologia. Não sei se você foi assistir, mano, mas no próprio filme, o Top Gun, né, o 2 agora, em que no filme, né, o próprio Estados Unidos reconhece a superioridade tecnológica da China, né, nos seus aviões de caça. Então, realmente, eles também têm muita tecnologia, igual você falou, pode começar assim uma nova era espacial há muito tempo, né, que a gente não via sendo lançada essas naves, mas em pouco tempo aí pode, né, que pode acontecer pelo cenário que vem se demonstrando, né, cada vez mais a Rússia afastada dos Estados Unidos de novo. Então, realmente pode acontecer isso aí. E, né, a gente tem que torcer para que tudo termine bem. E a corrida espacial é um sinal de poder, por isso que se gasta bilhões e trilhões, assim foi na primeira corrida espacial, até a chegada do homem à Lua, e é um sinal de poder. A maior potência mundial, ela tem que ter poder tanto na Terra quanto no espaço. A gente não sabe para que ter esse poder no espaço, mas se tem que ter também, e ficou demonstrado na primeira corrida espacial aí durante as últimas décadas. Pois é, mano, muitos falam que na teoria da guerra aí, né, você não precisa ser mais forte do que o seu oponente, você precisa se demonstrar mais forte, né? Então pode ser por causa disso aí. Às vezes a corrida espacial não vai levar em lugar nenhum, mas pelo menos demonstra, como você falou, força, né, dinheiro, poder, demonstra tudo. Isso daí. Vamos passar agora para o bloco de política do programa. O nosso carro-chefe roda a vinheta aí para a gente. Vamos lá. Nós estamos com o programa Informação e Cidadania, ao vivo pelo Facebook, na página do programa Informação e Cidadania, a página pessoal do professor Carlos Custódio, na minha página pessoal, e também ao vivo. O programa está indo ao vivo para todas essas plataformas e também para o meu canal no YouTube, Vando Robson. Vocês podem acompanhar lá o programa Informação e Cidadania. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Professor Carlos Custódio, meus caros telespectadores, agora política nacional é aguardar as convenções que acontecem de 20 de julho a 5 de agosto, para a gente ver realmente quem vão ser os candidatos a governador, seus respectivos vices, quem vão ser os candidatos à presidência, ao Senado e a grande corrida ao legislativo estadual e federal, quem vai ter seu nome aprovado em convenções, porque a gente sabe, professor Carlos, que muitos partidos, como o PL, por exemplo, está sobrando candidatos para a Assembleia Legislativa, são 77 vagas, para mais de 150 pessoas aí que se filiaram ao partido com essa pretensão de ser candidato, e assim também está outros partidos. A gente sabe que alguns têm dificuldade de lançar a chapa completa, principalmente cumprindo a cota de gênero, mas os partidos maiores está sobrando gente. Então a política nacional e pesquisas também nesse momento não interessa muito, porque nesse mês quem realmente é candidato já está em campanha. Aí muita gente fala, mas não pode fazer campanha antecipada. Todo mundo em campanha, né, professor Carlos?
A gente não tem dessa, não, tá todo mundo em campanha, só não distribui material. Aí... Só não está falando. Oi? Só não está falando que está em campanha. Não, a pessoa está falando, só não fala publicamente ou no programa. Aí você fala, nossa, mas cientista político está falando que está em campanha, né? Temos que ficar com hipocrisia, não. Tá todo quem é candidato mesmo está em campanha, está fazendo evento, é cada dia numa cidade diferente. Você vê nas redes sociais aí grandes eventos, deputado em mandato aí fazendo evento todo dia. Então isso é campanha. O nome disso só não é que é pré-campanha, que é a campanha, a lei eleitoral permite a pré-campanha, que é uma campanha. Meus caros amigos, telespectadores, então está todo mundo em campanha. Então agora não adianta pesquisa, não adianta a gente ficar supondo isso, supondo aquilo, porque as convenções estão aí de 20 de julho a 5 de agosto, e aí sim a gente vai conseguir realmente ver as pesquisas de uma forma mais verídica, mais verdadeira, sem suposições, e também saberemos realmente quem são os candidatos a deputados estaduais e federais aprovados em convenções partidárias. Pois é, Wanda. E como você falou, pesquisa, infelizmente no Brasil, né, ela não demonstra muito a realidade, principalmente ainda longe das eleições, né? O exemplo que nós temos é que se realmente as pesquisas funcionassem, fossem verdadeiras, né, o nosso prefeito de Barbacena seria outro, né? O nosso presidente seria outro, né? Os nossos senadores aqui de Minas Gerais, pelo menos um deles não estaria lá, seria uma outra candidata. Então, infelizmente, pesquisa agora, as pessoas não devem, eu acho, opinião minha, elas não devem levar em consideração para tomar a decisão de quem que ela vai votar. Ela deve tomar a decisão buscando informação sobre o candidato. Você falou de candidatos em mandato aí também, tem candidatos sem mandato, mano, falando que está mandando emenda parlamentar para Barbacena, né? E não é pouca, não, está falando de muita. A emenda veio, mas é a emenda do relator, não dá para saber quem enviou, né? Porque pelo relator pode vir de qualquer pessoa. Então, qualquer um pode chegar lá e falar que é o pai da criança. Professor Carlos, é aquela famosa engana bobo e vai que cola. Claro. Falar, todo mundo fala. Só que realmente pouca gente acompanha. Por exemplo, algumas viaturas que chegaram aí pro nosso glorioso 9º Batalhão da Polícia Militar aqui de Barbacena. Foram emenda de bancada, foram vários deputados ali. Mas tem uns que vai lá para entregar a viatura e cola. A gente sabe que não foi emenda individual, foi emenda de bancada. Que são vários parlamentares ali envolvidos. Outro dia um parlamentar falou comigo que ia mandar uma viatura, aí eu cobrei ele. Isso no ano passado. E aquela viatura? Eu falei, não, a viatura já está lá, chegou. Aí eu peguei e falei, não, mas não veio apresentar, não veio nada, porque eu falei, não, era emenda de bancada. E eu fiquei sabendo que foi que teve um deputado aí e apresentou a viatura, mas é dessa viatura aí que a gente falou que ia mandar. Pois é, né? Vai que cola. Inclusive, teve uma entrega de uma viatura aí, acho que para o Colégio Tiradentes, né? Que o candidato, o pai deputado federal, mandou a filha, candidata a deputado estadual, representar ele na hora da entrega. Eu achei muito bacana essa sacada aí. O prefeito de Barbacena deve ter feito um acordo aí, ele não vai apoiar o Eros Biondini para deputado federal, ou talvez até vai, né? Deu um vai que cola lá no Luiz Fernando e vai apoiar o Eros mesmo assim, mas a gente sabe que para estadual ele está apoiando aí a filha do Eros Biondini, ou nesse nível aí, vai saber quantos que ele está apoiando também, né? Se é 2, 3 para estadual, 2, 3 para federal, é difícil de saber.
Deve ser, né, mano? Igual quando a gente fala que as pessoas pedem uma coisa ou outra durante a campanha para votar em você, aí pega uma cerveja de um saco de cimento do outro, e o cara vota em todo mundo, entendeu? A mesma coisa o apoio. E eu estou achando que ele deve estar apoiando uns 82 deputados estadual e uns 35 deputados federal. Quem já participou de reuniões políticas comigo, né, você já cansou de ouvir essa história e outras pessoas que estão nos assistindo também já, mas eu conto e cito o nome e mostro foto de ex-candidatos a vereador apoiando 3 para estadual e 3 para federal. Na casa de um parente da pessoa tá a foto de um. Aí você vai no outro parente da pessoa, tá a foto de outro. Para cada vez que um vem, ele leva no parente que está colado lá o cartaz dele. É bem interessante e assim vai vivendo e seguindo a vida, como diz, né? Pois é, ele combina as reuniões, né, Wanda, na casa dos parentes. Aí uma semana na casa de um parente, outra semana na casa do outro, mas é na casa onde está a foto. O problema é um dia que esquecer e for na foto errada. Aí vai dar problema. For na casa errada, né? Se a cabeça estiver meio ruim, é aí que dá problema. Aí vai dar problema. Os bastidores da política de Barbacena é muito engraçado. A gente tem brigas feias aí por causa de apoio, principalmente com a família tradicional, às vezes brigando com apoiadores fervorosos de outrora, que hoje já não os apoiam mais. Mas a gente vai vendo muito isso. Vai perdendo força, vai perdendo apoiador. Pois é, e teve aí também o Carlos do anunciando, né, a doação de 3 milhões aí do Rodrigo Pacheco e do deputado ex-deputado Luiz Fernando, pré-candidato, né, a deputado. O Rodrigo Pacheco não estava no Brasil no dia e o Luiz Fernando nem deputado era. Quer saber como é que esse dinheiro veio através deles. É aquilo que eu falei, eles vão contando história e algumas pessoas acreditam, né? Mas o programa Informação e Cidadania está aí sempre para trazer a verdade dos fatos e a gente tem um bom conhecimento também do portal Transparência, até para pegar a documentação na Câmara Federal, se for preciso, a gente pega, né, professor, para provar o que a gente fala aqui. Tem que ser, eu gosto de pegar, né, Wanda? A gente gosta de pegar as situações e provar que realmente o cara não doou, né? Ele pode até falar, eu fiz a intervenção lá, me ajudei, mas não foi só eu. Foi eu e mais a bancada de Minas Gerais inteira. Aí tudo bem, o que tem, né? Falar aí. Agora o cara puxar para si uma coisa que ele não fez para fazer propaganda, né? E agora é hora, né, Wanda? Está chegando de viatura, dinheiro para comprar viatura, milhões depositados em conta. Barbacena, acho que nesse mês agora de julho e agosto, vai ficar ainda mais milionária, né? Vai ser uma cidade ainda mais milionária por causa desses recursos que vêm de campanha agora. E ainda é muito pouco, porque falta representantes. Se a gente fizer uma comparação com Juiz de Fora, com Divinópolis, que não são cidades tão maiores assim que Barbacena, para cada 1 milhão que Barbacena recebe, essas outras 2 cidades que eu citei recebem 10 de emendas parlamentares, emendas de bancada e demais recursos estaduais e federais. Então, a gente ainda está muito aquém, porque nós não temos representantes e não temos nenhum representante com domicílio eleitoral em Barbacena. Uma vergonha para uma cidade com a história e com o tamanho de Barbacena. Até o momento nós temos, e é um bom tempo que a gente só tem aproveitadores, né, mano? Por isso que as emendas chegam nesse momento. E assim, se você pegar por parlamentar também, é bem pouco, 50 mil de um, 100 mil de outro, né? Para nós, né, pessoas físicas, pode parecer muito dinheiro, né? 100 mil reais, 50 mil reais, mas isso que o governo distribui, né, e para uma cidade não é nada. Igual, por exemplo, diz que chegou aí 60 e poucos mil para comprar uma viatura. Isso é quase o preço já da viatura, né? Dependendo do modelo que vai comprar. Então, assim, é muito pouco. Aí vem esse monte de oportunista aqui
despejar um pouco de dinheiro para poder enganar a população. Infelizmente, cidadão barbacenense, a todos que estão vendo o programa aqui de qualquer lugar do Brasil, mas nós moramos em Barbacena e nesse bloco de política, agora passando para política municipal, infelizmente a gente vai continuar sem nenhum representante com domicílio eleitoral em Barbacena. Os candidatos barbacenenses se apresentaram, infelizmente a gente tem que falar a verdade. Não temos nenhum com condições de ser eleito, nem para deputado estadual e muito menos para federal. Então, ficaremos mais 4 anos sem representante domiciliado em Barbacena. Espero eu que os grupos políticos, as pessoas que vão apoiar aí, façam um acordo que realmente os deputados que eles vão apoiar, se eleitos, tenham um compromisso com a nossa cidade. Porque, igual falando, no momento todo mundo tem compromisso, né, mano? Nós conversamos com um que foi sincero com a gente, né, mano? O cara, pelo menos, ele, em momento nenhum, ele não falou assim, eu vou dar tal coisa só para vocês votarem em mim. E mesmo assim, esse tal coisa não é para a gente, não. Era para a cidade. Ele falou o que ele poderia fazer pela cidade, pelo sistema que ele costuma trabalhar, né? Então, eu achei muito bacana da parte dele. Talvez não é o que a gente quer para Barbacena, mas é o que ele tem para oferecer e foi verdadeiro. Os outros não. Os outros vendem tudo para Barbacena. Depois passa a eleição, não tem mais nada. Graças a Deus, os candidatos que a gente conversa com eles, os pré-candidatos que estão nos procurando aí, pedindo apoio do grupo Unidos por Barbacena, normalmente eles já têm os nossos valores, Porque se não tivesse, a gente nem ia se reunir para conversar com eles. São parlamentares de direita, com os valores da família, o liberalismo, e então a gente já tem as pessoas aí com os nossos princípios, e são todos sendo muito sinceros aí, em breve vai ter essa definição aí. E a principal coisa que a gente procura no candidato é esse compromisso com a nossa cidade, porque, como eu sempre digo e não canso de dizer, a nossa realidade é aqui. É aqui que os nossos filhos estudam, se a gente passar mal, a gente usa a saúde daqui, a gente trabalha aqui. Então, a nossa realidade é a nossa cidade. Infelizmente, é uma cidade que não tem nada, não tem emprego, não tem lazer, não tem cultura, e até o dia de hoje, dia 4 de julho de 2022, continua sem ter nada. Vamos ver daqui para frente, professor Carlos e meus caros amigos. Eu estou torcendo, mano, para eu queimar a língua, eu e você, que tem aqui muita coisa em Barbacena no ano que vem, mas está difícil de ter essa convicção, um mínimo de certeza. Parece que realmente os que têm aí, que estão na vitrine, querem mais viver o momento, se eleger e depois tchau, Barbacena. Então vamos aí para o nosso bloco de política municipal, vamos bater aquele papo sobre Barbacena, vou rodar a vinheta e a gente volta. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Brasil! Vamos lá, professor Carlos, eu quero começar a parte de política municipal falando dos jogos escolares. As escolas que vão estar nos representando na etapa aí regional, e também porque deu uma polêmica, mas antes eu quero falar as escolas. Eu vou falar aqui nos esportes coletivos, da basquete feminino e masculino, escola Desafio, no módulo 1. Futsal masculino, escola SESI, módulo 1. Desculpa. Handball feminino. Handball feminino e masculino, SESI, módulo 1. Basquete feminino, escola Desafio, módulo 2.
Basquete masculino, Escola Imaculada Conceição, módulo 2. Handball feminino, Amilcar Savassi, módulo 2. E handball masculino, SESI, módulo 2. Então, essas são as escolas que vão estar nos representando aí. Como eu disse antes, sentimos aí a falta do vôlei de Barbacena, que sempre foi um esporte consagrado também, e parece que nós não conseguimos passar as próximas fases, mas nós vemos também, professor Carlos, e nós já falamos isso aqui também num programa anterior, antigamente era o Tiradentes, o Polivalente, o Amilcar, o estadual, e hoje nós estamos vendo mais as escolas particulares. E o que gerou uma polêmica na cidade também, que o município, olha só como é que tem gestor que gosta de causar polêmica. Município com tanto recurso, com tanto dinheiro igual a Barbacena, não vai fornecer o transporte para essas escolas. Então, foi uma polêmica que veio aí na cidade, uma coisa tão boba, tão fácil de ser resolvida. Isso mostra realmente o descaso e a má gestão. Pois é, mano. A respeito disso aí, um vereador amigo nosso, José Nilton, em conversa com ele lá na Câmara, na quinta-feira da semana retrasada, porque a semana passada não teve sessão nenhum dos dias, mano. Você ficou sabendo disso? Que não teve quórum, nem na terça e nem na quinta? Eu gosto de ver as sessões, né? Eu vejo todas, até porque faz parte do nosso trabalho aqui, assistir as sessões da Câmara. Então eu fui assistir, não teve sessão. Então, pois é, aí... É o legislativo barbacenense. E aí eu conversando com ele a respeito dessa polêmica, né? Porque apesar de ser do SESI, apesar de ser do aprendiz, apesar de ser de qualquer outra escola, eles estão representando o município, né, de Barbacena. Não foi as escolas que classificaram, foi o município, né? E ele me falou o seguinte, Wanda, você não acredita, né? Quer dizer, você acredita porque ele já falou cada pérola, né? Ele falou que, já que é do interesse do aluno jogar futebol, jogar vôlei, jogar peteca, o que for, e representar o município, que ele vai estudar numa escola municipal. Você acredita que ele falou um negócio desse, mano? Não, cara, não dá para acreditar, não. Falou. Falei, Danilo, por favor, Danilo, eu acho o seguinte, se eu tenho condição de pôr meu filho na escola particular, ou se eu quero que meu filho estude na escola pública, onde quer que for, o pai e a mãe decidem isso. Né? O município não pode falar que ele só vai representar o município se ele estudar na escola municipal. Olha que desculpa mais esfarrapada para defender o executivo. O Zé Nilton, a gente fala, é um cara que tem um bom conhecimento, né? Eu sempre falo, é um cara inteligente, mas ele solta realmente cada pérola, tem vezes que é complicado. Ainda mais o Zé Nilton, que é um professor de escola particular, que deveria ir defender as escolas particulares, me soltando essa daí, né? Realmente não dá para acreditar. Pois é, ele falou que cada escola particular deveria bancar, né, o transporte dos seus alunos. Porque se acontecer um acidente, o município vai ser responsabilidade. Se acontecer um acidente, vai acontecer um acidente com o aluno no ônibus, na escola que a escola contratou, ou no ônibus que o município contratou. Né? Isso mostra a falta de empatia, a falta de incentivo ao esporte e a falta de gestão na cidade de Barbacena. É isso que isso mostra para a população, para os nossos ouvintes aqui. Essa é a análise que tem que ser feita, é realmente a falta de gestão. Porque o que o professor Carlos falou é muito certo. A gente não tem que pensar no que vai acontecer. Se tiver de acontecer, vai acontecer, seja da forma que for. Então, mostra a falta de empatia, a falta de incentivo ao esporte. Realmente, o prefeito de Barbacena gosta de enfiar como é que é o ditado? As mãos pela cabeça. Meter a mão pelos pés. Meter as mãos pelos pés aí e se desgasta com coisas tão irrelevantes, tão fáceis de resolver.
Pois é, era só contratar o ônibus e pronto. Desde que não contratasse, né, mano? O A ônibus. prefeitura já tem alguns ônibus, né? Era só mandar o motorista levar. Pois é, não contratar da empresa que presta serviço de transporte em Barbacena, né? Porque é bem provável de quebrar no meio do caminho. Então, que contratasse qualquer outra, ou usasse os ônibus do município também, sei lá, mas jeito e dinheiro para isso tem. Não quer fazer, é bonito. Aí depois, mano, eu só quero ver o seguinte, né? Bem provável dessas escolas aí darem um jeito dos alunos irem, né, participar. Eu quero saber se depois vai querer ter fotinha do aluno que for campeão lá na página da prefeitura. Né? Eu quero saber se vai ter fotinha do aluno campeão na página da prefeitura. No Instagram do prefeito, no Instagram da prefeitura, no Facebook. Será que eles vão querer isso? Ele deveria, do mesmo jeito que não quer bancar o ônibus, também não deveria mostrar, né, os ganhos. Né? Deixa que a escola mostre o ganho dos seus alunos. Tá aí o comentário do Rafael, vai ter um milionário parque de exposições, novinho. Né? Mais um comentário dele aqui, mas com tanto dinheiro gasto, as vagas teriam que pisar em porcelanato nos pisos dos pavilhões. Vamos ver se realmente vai ter algum parque com atividade para a população fazer. Por enquanto só tem luminária, né, professor? Ô, Vano, por enquanto, novinho, a única coisa que eu vi lá foi as luminárias que já estão sendo destruídas, né? E as telhas de alguns pavilhões. Se eu não me engano, tem um pavilhão já com as telhas novas e o outro não está nem pela metade. A obra lá realmente parece que é aquela obra de serviço público. Parece que hoje faz um pouquinho, aí filma, põe no Instagram, aí para. Semana que vem filma mais um pouquinho, aí para, põe no Instagram. Né? Então, a obra realmente, Rafael, milionária. Mas o que eu vi até agora está longe de ser uma obra milionária. O que eu peço para o cidadão barbacenense encarecidamente é só para não achar que a mudança não deu certo, que tem que voltar com os velhos. Não deu certo por falta de experiência. É um vice-prefeito que não morava em Barbacena, morava em Belo Horizonte, sindicalista, não tinha nem estudo, nem experiência nenhuma na área política. É o prefeito Carlos Dulce sem nenhuma experiência, realmente metendo as mãos pelos pés, mostrando como não saber fazer uma gestão pública, gastos exorbitantes. Nós vamos falar aí, mais uma vez, da empresa contratada por 3 milhões de reais para gerir aí a frota de veículos da prefeitura. Nós vamos falar de caminhões de lixos pagando aluguéis aí milionários, sendo que o valor do aluguel dá para comprar aluguéis de viatura. Então, realmente falta experiência, é uma péssima gestão que Barbacena vem vivenciando. Eu realmente estou decepcionado, eu esperava mais. Então, o que a gente pede é só para o cidadão barbacenense não confundir o gestor com o novo. Barbacena precisa de mudanças. Essa mudança, até hoje, não deu certo. Era uma mescla de falta de experiência, por uma mescla, talvez, de falta de vontade, por realmente não saber fazer, por ter uma equipe ruim, que é a verdade. Né? Então, para a população tentar mudar novamente, não querer voltar com os antigos, que também não fizeram nada, porque se eles tivessem feito, nós não estaríamos sempre falando que Barbacena não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura. Né? Vamos tentar mudar novamente. Esse não deu certo, mas uma hora alguém vai dar certo. Não é possível. O que não pode, mano, na minha opinião, o que não pode é o seguinte: não deu certo, não adianta tentar mais uma vez. Não deu certo. Passa para o próximo e deixa aquele que saiu, né, dá mais uma estudada, uma preparada. Quem sabe daqui 4 anos ou 8 anos ele consegue estar mais bem preparado. Né? O que a gente defende na política é isso, é ter o rodízio. Né? Não adianta ter o mesmo a vida toda, porque o mesmo uma hora vai parar de fazer alguma coisa. Né? E realmente, por enquanto,
parece que não deu certo. Isso é igual você falou, mano. As confusões que ele arruma são mínimas. Tem a questão do ônibus, tem a outra questão que nós vamos falar daqui a pouco, né? São questões, assim, pode parecer nada, né, mano? Só que é o seguinte, o cidadão, ele tem que saber, que ele tem direito de saber todas as informações, né, dos atos do prefeito. O que o prefeito está comprando, com o que ele está gastando, por que ele está gastando milhões na exposição, como que está sendo gasto esses milhões na exposição, né, o que está sendo comprado, o que não foi comprado, o que desperdiçou. O cidadão tem esse direito. Ele, muitas das vezes, ele não faz, mas ele tem esse direito. Então, nós temos que conscientizar que se todo mundo começar a questionar, né, não é reclamar, porque aqui, normalmente, o pessoal pode até falar, vocês reclamam muito. Mas, igual o Vando sempre traz alguma imagem de outra cidade, um vídeo, uma foto, né, de alguma situação que Barbacena está fazendo diferente. Lá, às vezes, fica muito melhor nesse outro lugar. Por que nesse outro lugar fica muito melhor? É eles que estão errados? Ou é a prefeitura de Barbacena, ou é o prefeito de Barbacena? Né? Então, assim, as confusões que ele arruma são mínimas, né, para um governo que ele poderia fazer muito melhor. E vem mais uma festa aí, né, mano? Vamos pontuar aqui, às vezes a pessoa que o nosso telespectador não está nos vendo, Van, por que está sendo ruim a administração? Por que não está sendo ruim? Está sendo péssima. E por quê? Vamos pontuar. Eu acho que a primeira coisa que quem se candidata ao cargo público tem que conhecer é a cidade e os seus gestores, para não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, por que está tão ruim? Porque a gente esperava uma saúde melhor, educação, os serviços públicos básicos que o cidadão tem direito, esporte, lazer, cultura. Então, o que foi feito nesses 2 anos? A única coisa que Barbacena não tinha e que foi feito, um restaurante popular. Eu sempre gosto de destacar que, para mim, construir um restaurante popular, simplesmente, eu alugo, construo um espaço, abro uma licitação por uma empresa, sai na faixa de 1 milhão por ano, que isso é quase nada para uma prefeitura, e está aí o restaurante popular. A gente faz isso em 2 meses. É só para o cidadão saber como que é fácil fazer isso. A única coisa que foi feita que não tem é o restaurante popular. Aí o cidadão que não acompanha a política, tudo, mas está asfaltando aí a cidade. Primeiro erro já cometido pelos governos passados. 5 milhões gastos no centro, em semáforo, destrói calçada, constrói calçada, tira asfalto, põe asfalto, e o pior, de onde já tem, enquanto nós temos bairros sem a mínima condição de trafegar, sem a mínima infraestrutura, ruas de terra, ruas calçadas que já saíram metade das pedras, e nós estamos gastando mais uma vez, cometendo os erros do passado, colocando asfalto nas vias principais, onde já se tinha, onde bastava uma boa operação tapa-buraco e uma lama asfáltica ali nas ruas principais. Porque qual a prioridade? Olhar para aqueles da ponta da linha? Porque é isso que foi a prioridade que o prefeito prometeu na campanha. E ele está fazendo tudo ao contrário. Mais uma vez priorizando o centro da cidade e as vias principais. E você, o morador da periferia, o morador do bairro, que é aí 90% da cidade de Barbacena, né, ou 85%, porque as vias principais são mínimas, engloba aí de 10% a 15% no máximo. Mais uma vez vai ficar aí com a sua rua, continuando na terra, na poeira, enquanto se joga mais uma vez dinheiro fora nas vias principais, onde já era asfaltado, em vez de dar prioridade para onde nunca foi. Cadê os ginásios poliesportivos? Cadê os novos colégios? As novas creches? Hospital? Né? Novas unidades básicas
de saúde, onde ainda não se tem, nós vamos falar da inauguração lá de Senhora das Dores, que já tinha, que já veio recurso para isso, que foi recurso de investigação federal, nós vamos falar, mas então, por isso que está sendo péssimo, porque até o dia de hoje, nada foi feito na cidade de Barbacena de diferente, a não ser um restaurante popular. Então, é uma péssima gestão e uma gestão mentirosa, que disse que olhar primeiro para aquele da ponta da linha, mas continua beneficiando as empresas milionárias de transporte público, continua beneficiando a área central, continua beneficiando grandes empresários de festas, e aquele cidadão que queria poder ir numa festa gratuitamente, ver um show bacana, aquele cidadão que tinha a esperança de ter uma infraestrutura melhor, de ter uma saúde melhor, continua sofrendo. E a saúde de Barbacena é um caos. Professor Carlos Custódio, acho que eu falei demais. Não, mano, enquanto você estava falando aí dessas mudanças aí, né, de asfalto, onde já tinha, eu resolvi procurar um negócio aqui. Se eu estiver enganado, você já me corta do início. O Banco do Brasil foi asfaltado no governo do Carlos Duro, não foi? Onde? A descida do Banco do Brasil, você recorda? Não me recordo se foi no final do Luiz Álvaro ou no governo Carlos Duro. Pois é, mas eu estava dando uma olhada aqui a respeito até de preço daqueles paralelepípedos ali. Então, o metro quadrado, aqui em Minas Gerais, eu dei uma olhada aqui, DDD 31, deve ser na região de Belo Horizonte, né, custa R$ 79,00 o metro quadrado. Aquela rua ali deve ter uns 100 metros de comprimento por uns 5 de largura, correto? 500 metros quadrados. Onde foi parar esse paralelepípedo? Se eles foram arrancados. Não lembro de ter ido para outra rua. Não sei se está jogado fora lá na Pedreira, né? Perto dos Três Montes, perto do Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, igual você falou, é asfalto em cima de asfalto, né? Aqui fala que é um dos melhores calçamentos para paralelepípedo, por causa da sua resistência, fácil de manusear caso tenha um problema de água, igual da Copasa, DEMAI, né, de esgoto, é fácil tirar, fácil colocar no lugar, é antiderrapante, né, a durabilidade, né, aquele calçamento ali devia ter quantos anos? Então, assim, são coisas que vão sendo feitas que não tem necessidade, que é o dinheiro público que vai embora. E é isso que a gente está falando, né, mano? Que as pessoas têm que começar a se atentar para isso. Né? Por que está jogando asfalto de novo ali na Floriano Peixoto, por exemplo? Se no governo do Toninho Andrade, em 2012, também foi julgado. Não, e prioridades. A prioridade era colocar asfalto ali ou numa rua de terra que não tem? Ou lá no Vale das Rosas, no Retiro das Rosas? Aonde não tem. Porque ali já foi colocado em 2012. Se não durou, é porque foi coisa vagabunda. Né? Dinheiro jogado fora. Falta de manutenção. Falta de manutenção, dinheiro jogado fora. Né? Eu tenho medo danado deles estragarem aquele ponto de ônibus ali do Barbacena, do Bahamas Mix ali, que foi eles que fez. Se bobear, eles passam ali arrumando as fotos e jogam fora, estraga tudo. Nunca vi gostar de desperdiçar dinheiro público. Essa semana eu estava conversando com um funcionário, um servidor da prefeitura, e eu falei que o servidor público, não todos, é lógico, né, mas alguns, acham que a prefeitura, o Estado, a União, ela tem alguns investimentos e que ela ganha dinheiro daquele investimento. Só que não, ele não tem a maldade de pensar, eu acho que é a população que paga por aquilo. Então é o seguinte, eu vou fazer hoje, né, eu vou asfaltar a Floriano Peixoto tudo de novo. O bairro que está sem asfalto, o problema é dele por enquanto. Né? Mas se a semana que vem a Floriano Peixoto ficar com algum problema, eu asfalto outra vez. Véio. Não deu certo da primeira vez, eu gasto da segunda. É desse jeito o pensamento de alguns, né,
Na verdade, não é nem do servidor, né, mano? Porque alguns estão lá cumprindo ordem. É do gestor mesmo, do administrador. Exatamente. Então, Barbacena, infelizmente, vai de mal a pior, né? Uma péssima gestão. Não esperava de ser tão ruim como está sendo. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, não tem que tampar o sol com a peneira. Não há construções, não há nada de diferente até hoje. Uma reforma milionária do Parque de Exposições, que, se ficar bom, realmente virar uma área de lazer permanente. Nós vamos falar aqui que vai ser uma coisa boa, mas pelo jeito que vai, não vai. Eu não estou vendo construção de quadras, de pista de skate, de piscinas. Por que não sonhar igual tantas cidades têm as piscinas municipais? Não estou vendo nada disso. Eu só vi o gasto de 3 milhões. Será que 3 milhões é só para iluminar e reformar galpão? E passar uma mão de tinta? Eu tô achando, hein, mano? Pelo que eu vi, eu acho que é só isso. Não vai ter mais nada, não. O nosso amigo Rafael hoje nos ajudando a fazer o programa aí, mas com tanto dinheiro, essa aqui já foi. Vamos lá. O atual prefeito devia fazer um estudo sério para traçar rotas alternativas para tirar caminhão de grande porte do centro da cidade. Por que não faz uma estrada traçando por dentro da fazenda ali do Piscinim, das Andorinhas, saindo por lá no loteamento Seolim, rua 14 de agosto, dando sangria para ir para Ibertioga? Tem que tirar as carretas do centro, então irá passar por todas as administrações asfaltando, acho que deveria ser asfaltando, né? O centro sempre. E também, nosso amigo Gustavo Souza, boa noite, por parque de exposições, área de lazer, ali não dá área de risco? Começando pelos comentários do Rafael, jeito sempre tem, né? Na nossa campanha, nós mostramos uma via de acesso que nós íamos fazer saindo da 265, lá no Monte Mário, para já caminhões que forem ali sentido Antônio Carlos e nas cidades ali, não precisarem entrar dentro das cidades, e essa aí é mais uma boa ideia do Rafael. Quem conhece a cidade de Barbacena sabe que tem como fazer isso, né? Mas é o que nós estamos falando, o pessoal gosta de cometer os erros passados, em vez de abrir novas vias, construções, fazer uma mudança efetiva no trânsito, só joga asfalto em cima de asfalto. Então a população tem que se atentar para isso, ver que isso é desperdício de dinheiro público, e não melhoria. É legal a melhoria para asfaltar tudo de novo, se o restante da cidade tivesse todo asfaltado. Mas nós temos péssima infraestrutura na grande maioria dos bairros. E esse asfalto que está sendo gasto lá podia estar sendo colocado numa rua que não é asfaltada, numa rua de terra. E que seja feita a manutenção sem buracos ali. Depois que asfaltar toda a cidade, aí sim, vamos passar asfalto, uma camada mais forte, o polímero. A Avenida Governador Bias Fortes, por exemplo, não precisa disso. Simplesmente a lâmina asfáltica ali vem revitalizando, não dá 10% do gasto que se está tendo aí. Ou pode ser também, professor Castório, meus caros amigos telespectadores, para enganar a população. Fala assim, toda Barbacena passa ali no centro do Pontilhão. É época de eleição, vamos jogar asfalto ali e falar que Barbacena virou um canteiro de obra. Qual obra relevante que está sendo feita? Eu pergunto. Assim, mano, que vai fazer diferença para a população, eu acho que não tem nenhuma, não. Teve a questão igual do restaurante popular, que realmente está fazendo a diferença, né, para quem precisa ali, mas fora o restaurante popular, falar assim, nossa, ajudou tal comunidade, ou ajudou tal área, tal região, centro, Monte Mário, Nova Cidade, eu acho que diferença ainda não fez, até mesmo porque eu ainda não dei uma olhada na Nova Cidade, as vias principais ali do Nova Cidade ainda também não foi feito nada. Foi feito aquelas ruas, né, ali do alto do morro, ali no Nova Cidade, né? Aonde o ônibus passa para poder o ônibus circular normal, eu acho que ainda não foi feito nada. Né? E é aí que vai fazendo diferença, porque se o ônibus não adianta lá em cima estar asfaltado, se na entrada do bairro a ambulância não passa.
Professor Carlos, o Gustavo Souza pergunta: parque de exposições, área de lazer, ali não dá não, área de risco. Ô, Wanda, eu acho que dá, né? Se realmente fizer um trabalho bacana lá, colocar uma boa iluminação lá, colocar à noite, né? Colocar uma guarnição ali da Guarda Municipal para poder estar tomando conta até um determinado horário. Às vezes não precisa nem ser a noite inteira. Até mesmo porque ali é um patrimônio público, né? Deveria ter o dia inteiro e a noite inteira. Ali é porque é muito escuro a área. Então, realmente, daquele jeito que está lá, igual, por exemplo, onde a área do estacionamento ali, apesar de ter uma iluminação lá, eu acho que é escura, né? Eu acho que não convém uma pessoa ir lá para fazer uma caminhada à noite, né? Porque não tem nenhum tipo de segurança. Mas o lugar, quem tem que construir com segurança é o município. Não adianta ele só trocar o telhado, pintar os galpões ali, colocar uma iluminação diferente e falar assim, pode ir lá fazer caminhada. Não é assim, ele vai ter que começar a colocar a guarda municipal para que as pessoas que queiram, né, pensem em ir lá, em assaltar, ou pensem em alguma outra agressão contra as pessoas lá, ela mude de ideia. Ela veja, opa, tem guarda municipal lá, opa, tem uma viatura da polícia lá hoje, então não vou. Então, é dessa forma que consegue melhorar. Gustavo, eu compartilho da mesma opinião do professor Carlos Custódio, mas eu entendi o que você quis dizer. Hoje ali é uma área de risco, sim. Hoje é. Mas se a gente construir uma área de lazer permanente com tudo isso que eu disse, com um restaurante popular funcionando ali também, né? A minha primeira ideia de restaurante popular seria no parque de exposições, funcionando como uma área de lazer permanente. Colocar guarda municipal, e guarda municipal, professor Carlos, é qualquer patrimônio público de noite. Né? A gente precisa melhorar o contingente da nossa guarda. Cidades do nosso tamanho populacional e de muito menor extensão territorial, tem 500 homens na guarda municipal, em média. A nossa aí não chega a 100. Então, é esses erros que nós temos que corrigir. E digo mais, Gustavo, uma prefeitura que queira realmente proporcionar uma qualidade de vida para o seu cidadão, principalmente aquele cidadão de baixa renda que não tem condições de pagar um clube, eu colocaria ônibus da prefeitura ainda, rodando pela cidade, destino exposição, de graça, da prefeitura para o cidadão que quiser ir à área de lazer permanente, assim como existe em outras cidades. A gente estuda as melhores administrações municipais do país, a gente vê isso. Algumas prefeituras disponibilizam ônibus rodando de graça na cidade para levar para determinadas áreas. Então, tem muita coisa que é fácil e simples de fazer e realmente se transforma um parque de exposições em área de lazer permanente. A polícia militar nunca vai se furtar, porque é uma polícia de excelência, a polícia civil também não, e com o apoio da guarda municipal se tornaria ali uma área que não haveria risco nenhum e daria para toda a família barbacenense utilizar aquela área ali. Pois é, mano, assim, vai reeducando a população que iria frequentar ali. Porque quando você vê, quando o bandido vê, né, que tem polícia civil, você falou, tem polícia civil, tem polícia militar, tem guarda municipal, o cara já começa a não ir ali mais, porque ele sabe que ele não vai dar. Essa semana, não sei se você ficou sabendo, foi quinta-feira, colocaram fogo lá no Jardim do Globo. Você ficou sabendo disso, mano? Eu vi algumas notícias disso. Pois é, e lá teria que ter um guarda municipal, segundo eu fiquei sabendo. E cadê o guarda municipal que teria que estar ali no jardim? Porque o fogo foi por volta de 8 horas da noite, né? Barbacena é abandonado, teria que ter guarda municipal em cada escola e não tem direto, a gente vê notícia de roubo nas escolas. Pois é, então assim, aonde o poder público não atua, né, às vezes a criminalidade realmente chega. É o que o Gustavo falou. Hoje, naquelas condições que estão lá, né, acho que nem para ir uma turma de 5 pessoas para fazer uma caminhada lá, eu acho arriscado.
Então, assim, hoje, nas condições que estão lá, não tem como. Mas o poder público tem todas as condições e dinheiro para isso, para poder fazer essa mudança e tornar aquilo ali um ponto agradável onde as pessoas podem ir, que possa ter uma lanchonete para a pessoa terminar de fazer a caminhada, tomar um suco, tomar uma água, né, fazer um lanche, né, às vezes levar as crianças ficar lá com uma outra pessoa na lanchonete, enquanto o pai ou a mãe está caminhando. Então, o poder público tem que fazer isso. Se ele quiser, consegue. Agora, se ele não quiser, não tem jeito. O Rafael Ferreira diz que hoje o Darcy Emílio, um abraço para o Darcy, pediu para arrumarem a rua do supermercado, Santa Cecília. Né? Carlos, e olhe, a obra estava prevista para 4 meses e já vai 6, e dá-lhe poeira. Né, o Gustavo Souza diz aqui também, né, sem querer discriminar, mas 9 de Março, João Paulo, Santa Maria e os prédios do Brocotó tem muita gente mal intencionada. É isso daí, mas uma das grandes formas, o Rafael, de você tornar bairros, isso a gente fala do que aconteceu nas grandes cidades, bairros perigosos, favelas, em lugares melhores, não perigosos, dando infraestrutura, colocando bases policiais, levando esporte, levando lazer, levando patrimônio. Aí se torna um bairro valorizado. Quem jamais queria ter uma casa naquele bairro passa a querer comprar uma casa lá, e é dessa forma que as grandes cidades fizeram, onde às vezes era favela, isso eu estou falando de grandes cidades, onde às vezes era favela, era lugar que ninguém queria frequentar, passou a se valorizar com construções de áreas de lazer, arborização, praças, até mesmo hospital. E tudo que se constrói valoriza. Você pega a área ali do Marte Minas. Antes ali era um breu danado, não tinha nada. Também era uma área mal falada, né, Guarani, Caeté. Hoje não é. Hoje é uma área valorizada. Depois que o Marte Minas foi para ali, o pessoal comprava lote ali, Carlos, eu lembro bem, a R$1.000, R$2.000. Tem gente que nem comprou, né, que conseguiu um lote lá, e hoje está valendo 100, 200, R$500.000. Então, é assim que a gente vai valorizando as áreas. Então, esses bairros que realmente a gente diz que são bairros perigosos, precisa mais ainda do olhar da Prefeitura Municipal, principalmente por causa das nossas crianças, né, que é o bem maior nosso ali. Né? Não todos, mas alguns morados sim. A gente sabe isso, não é só lá, não. É todo lugar, né, Carlos? Todo lugar, toda corporação, toda sociedade tem gente boa e gente ruim. Seja na classe média, na classe alta, na classe baixa, a gente vai se deparar com pessoas boas e pessoas ruins. Né? Todo mundo sabe que essa reconstrução do Parque de Exposições se deu em virtude de muitos moradores do bairro adjacentes terem furtado telhas, tijolos, estava abandonado, né? Precisa muito tempo ali. E Barbacena precisa de áreas de lazer. Né? Barbacena está carente disso. Né? Boa noite, Seven Wallace. Boa noite, Carlos. Wando, o que o Gustavo falou, realmente não tem lugar que a gente fale, esse lugar não tem uma má pessoa e nesse lugar só tem boa pessoa. Principalmente que não vem escrito na testa. Porém, em alguns lugares se destaca mais do que outros, né? Seria a hora de pegar esses bairros e fazer o que a gente sempre fala aqui, né, mano? Constrói uma quadra, né? Deixa disponível, põe um professor lá de futebol, um professor de vôlei, né? Que tenha um horário que tenha vôlei, um horário que tenha futebol, um horário que tenha basquete. Vai encher de criança lá querendo jogar. E a partir do momento que você põe essas crianças no esporte, você, na maioria das vezes, tira ela de outras oportunidades negativas que ela pode ter. Porque ela, com o tempo ocioso, ela vai ter, o amiguinho está chamando para ir na casa de fulano de tal, porque ele paga um dinheiro para me entregar tal coisa em tal lugar. Né? E ele tendo um futebol, alguma coisa, ele vai parar com isso. Ele vai ver que uma possibilidade de se tornar um atleta, às vezes, é muito melhor para ele.
A gente sabe que nem todo mundo que pratica algum tipo de esporte consegue virar um atleta de alta performance. Mas nada é impossível. A gente tem que dar a condição para que esses atletas apareçam, né? Se você não der a condição para ele aparecer, muito dificilmente, né, ele vai sair de Barbacena para poder fazer isso na cidade, porque não tem condições financeiras, né, e às vezes realmente vai cair para o lado ruim, né, que a gente sabe como funciona, e o poder público, mais uma vez, deixou de, talvez, né, salvar aquela pessoa. O Gustavo falando aí que mesmo estando abandonado não dá o direito de furtar, né? Mas existe uma frase também, professor Carlos, o pessoal usa muito, né? Nada dá o direito de furtar, de ser sem educação com o próximo e de fazer qualquer coisa mal intencionada, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, nada dá esse direito, né? Mas existe uma frase também que fala que a ocasião faz o ladrão, né? Com certeza. Então o pessoal vê tudo abandonado ali, ninguém tomando conta e é complicado, né? O que precisa é estrutura. Tem uma outra que corrige essa aí, que na ocasião faz o ladrão. Tem outra que diz que o ladrão já vem pronto de fábrica, né? A oportunidade é que faz ele roubar, né? Então, por exemplo, eu, ou você, ou o Gustavo, o Rafael, ou quem está aí nos assistindo, talvez se chegar lá na exposição, ver um monte de telha lá, não vai pegar nenhuma, né? E a oportunidade está lá. Então, assim, tem uma outra que fala que o ladrão já vem pronto de fábrica, porque de qualquer jeito ele vai passar lá e vai roubar. É aquele caso, né? Aquela piada da torta na cara lá do buraco, o pessoal fica gritando lá dentro, alguém enfia a cara lá para ver o que está acontecendo, né? Não é para enfiar a cara lá, mas a pessoa vai lá e enfia a cara lá. É igual fila também, né? Se a fila estiver muito grande, você fica curioso, você para lá, pergunta o que está acontecendo. Ô, professor Carlos, acho que para a gente encerrar, você ainda quer falar um pouquinho da empresa contratada por 3 milhões para gerir frota de combustíveis, para a gente encerrar o programa, né, passando aquele vídeo de coisas boas feitas em outras cidades. Vamos lá, Wanda. Eu quero tocar no assunto da frota, do controle de frota ali, né? Que tem uma pessoa muito bacana que me atende lá, que ela falou que não é o controle de frota, né? É a questão de o abastecimento em outros postos de gasolina credenciado por essa empresa. Beleza. Vamos pontuar que seja dessa forma. Porém, Evandro, eu já tinha comentado aqui que há algum tempo, deixa eu abrir meu e-mail aqui, eu consegui abrir aqui, Evandro, para passar a data, mais precisamente, em que eu fiz a solicitação das informações sobre a famosa Amarok do tio do Carlos Duque, né? Que pode não parecer nada, mas aquele carro anda com dinheiro nosso, tanto para abastecer, tanto para ele ser comprado, ser feita a manutenção, trocar pneu, e o motorista que está lá dentro é pago com o dinheiro do contribuinte, né? Aquele dinheiro ninguém paga. Não é o Carlos Duque que paga o tio dele para trabalhar para ele, né? É o dinheiro do município, que vem da contribuição de todos os barbacenenses que pagam impostos. Então, Wanda, desde o dia 25/4, eu fiz uma solicitação na Secretaria do Gabinete pedindo as informações que foram as seguintes. O período que eu pedi informação é 1/1 de 2020 a 25/4 de 2022, até o dia que eu fiz a solicitação. Seria as datas que o carro teria saído lá da garagem dele, né? O horário que ele saiu de manhã, o horário que ele voltou à tarde, o odômetro inicial e final, o itinerário, que é o principal, mano. Aonde esse carro foi? Ele saiu de manhã e foi aonde?
foi em Juiz de Fora, foi em tal rua em Juiz de Fora, foi em Belo Horizonte. O abastecimento, né, de litros e valor, a quilometragem rodada e o responsável, o motorista, né, no dia pelo carro. Porque quem assina o itinerário é o motorista responsável pelo carro. Não quer dizer que tem que ser o mesmo. Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, porque a prefeitura não tem um motorista para cada carro. Ele tem vários motoristas que podem dirigir todos os carros lá. Então, eu pedi essas informações, mano. Me enrolaram, vou falar a verdade, me enrolaram durante 60 dias. E na quinta-feira, eu fui conversar com o doutor Marco Antônio, controlador do município, que me atendeu muito bem, dar os parabéns a ele. E eu contei a história para ele e falei, eu preciso, doutor, dessa informação. Porque é uma informação que todo cidadão pode pedir. Eu não quero preencher o saco do Carlos Duas, só quero saber onde a caminhonete foi nesse período. Se ela foi em algum lugar que não deveria estar, aí é outra história, né? Mas ele entendeu a situação e me pediu um prazo de um dia para poder resolver o problema. E aí, assim ele fez, mano. Só que ele me retornou falando que eles não tinham essa informação. E aí entra a questão do controle de frota. Por quê? Não adianta eu controlar combustível se eu não sei aonde o veículo vai, né? Se o veículo sai de manhã, anda 500 quilômetros, mas eu não sei aonde ele foi, como que eu sei que esses 500 quilômetros e o combustível que gastou nesses 500 quilômetros foi para atender o município e não o motorista, o primo do motorista, o irmão do motorista, o sobrinho? Não tem como saber. Então, uma coisa não justifica a outra. Então, esses 3 milhões, se não existe, mano, como eles falaram, esses 3 milhões e pouco que gastou, não lembro quanto foi, é dinheiro jogado fora. Qualquer dinheiro para abastecer esses veículos, pode ser no posto mais barato, pode ser no posto mais caro, é dinheiro jogado fora, porque ninguém sabe onde esse veículo está indo. E sabe quem deu essa resposta, mano? Foi o Gustavo, secretário, deixa eu ver de que ele é. Secretário de gabinete do prefeito, ou seja, é o braço direito do prefeito. A partir daí agora, né, a gente traz as notícias, busca a informação, mas nós sempre atuamos da seguinte forma, não adianta falar que a gente persegue, que a gente gosta de denunciar. Todo cidadão tem que exercer sua cidadania. E por isso que o programa chama Informação e Cidadania. A partir desse momento foi cometida improbidade administrativa e desrespeito à lei de acesso à informação. A partir desse momento a gente não busca mais informações junto à prefeitura, já fizemos isso por mais de 60 dias e vamos agora aos órgãos competentes, assim como todo cidadão deve fazer. E nunca desistir. Não se deixar vencer pelo cansaço. A partir dessa semana, nós já estamos procurando os órgãos competentes. Em breve, ali terá a justiça no meio dessa situação, para a gente ver como fica e as punições por a prefeitura e desrespeitar a lei de acesso à informação. Pois é, mano, lá no artigo, se eu não me engano, 32 da lei, fala das sanções, né? Porque, na verdade, aqui, como foi tanta informação, uma contradizendo a outra, sendo que são funcionários da prefeitura nos cargos de secretário, aí eu não sei se realmente não tem, se eles não querem passar, e se eles não querem passar, por que eles não querem passar? Né? Será que tem alguma coisa demais nessa informação? Que não pode dar publicidade nessas informações? Mas depois da contratação dessa empresa, por 3 milhões, não tem nem como afirmar que não tem. Porque hoje se usa o cartão, se tem o controle de frotas, os itinerários, nem que seja anotado no caderno, tem que ter. Né? Então, a partir de agora, né, vão ser tomadas aí outras medidas. Em breve, os órgãos de justiça competentes aí nos trarão um posicionamento sobre isso. É o que eu digo, é uma má gestão que gosta de caçar confusão.
Não precisava disso, poderia ter atendido como deve fazer com qualquer cidadão, respeitado a lei. Mas parece que gosta de arrumar confusão. Agora vão entrar aí os órgãos de justiça no meio da situação. Pois é, mano, e assim, e olha que são pessoas próximas do prefeito que colocam o governo dele, porque eu não sei se ele está sabendo disso ou não, eu creio que ele não sabe de tudo, mas colocam, né, o governo dele em xeque, às vezes por causa de uma informação simples. Né? Era só falar assim, ó, eu tenho aqui anotado tudo no papel de pão. A letra é ruim. Você quer tentar vir aqui ler? Eu vou. Né? Mas fica nessa, tem, não tem, vai, não vai, então, para mim, não tem. E lembrando, até para informar o cidadão também, que a gente sabe como fazer, sabe da lei, então a gente documentou desde o primeiro contato, foi documentando, fazendo passo a passo, conforme manda a lei, até chegar nesse ponto. Então, depois de todas as tentativas, toda a documentação foi juntada e agora entregue à justiça para que providências sejam tomadas e que aprendam a passar a informação conforme lei para qualquer cidadão. Pois é, e assim, a gente tem que passar, mano, porque se a pessoa resolver querer saber, né, um exemplo, quantos pregos gastaram na obra da Rua Bahia, eles têm que passar. Quantos pregos e quanto custou aqueles pregos. Né? Então, assim, são informações. Por quê? É o serviço feito em cima de serviço que vai jogando dinheiro fora, né? E às vezes a gente vai vendo as coisas caras, né? A situação cada vez mais difícil, a possibilidade de aumentar impostos, né? A gente vê que em Barbacena todo ano tem aumento de IPTU, né? Se economizasse, né, talvez não precisaria ter aumento. Poderia manter o mesmo preço. Ah, não, esse ano não vai precisar ter aumento, porque o ano passado a gente conseguiu economizar X, né, em combustível, X em manutenção de carro, X em operação de tapa-buraco, então não vai precisar. Mas como aqui parece que não tem o hábito, né, de fazer essa economia, de ter essa noção de economia, infelizmente, né, Wanda, a gente tem que ocupar órgãos superiores ao do município para poder resolver um problema simples. Perfeito, professor Carlos Custódio. Então, vamos encerrando o nosso programa, né? O último vídeo do programa sempre são coisas boas que a gente vê acontecendo em outras cidades. O vídeo de hoje é sobre construção de rodoviárias numa cidade de extensão territorial menor que Barbacena. Eu sempre disse que a nossa rodoviária, vamos usar uma palavra bem no popular mesmo, é um lixo. É imunda, é suja, é feia. Não dá nenhum prazer de qualquer visitante estar ali esperando. Pelo contrário, chega a dar nojo, às vezes pela sua sujeira. E já passou da hora de nós termos uma rodoviária decente. Então, no vídeo de hoje, vamos ver como as outras cidades tratam as rodoviárias. Para proporcionar mais conforto aos usuários do transporte público em Santana de Parnaíba, além deste moderno terminal rodoviário central que foi entregue à população em 2015, a Prefeitura já está com as obras avançadas em mais 2 terminais que nós vamos conhecer agora. Em Alphaville já foram realizados mais de 30% das obras e nesta semana foram instaladas as estruturas de sustentação da cobertura. Então, ter na rodoviária ajuda bastante. A gente se sente mais seguro. Vai melhorar. Por conta de nós ficar parado na via mesmo, né? Ali a gente já tem mais segurança, aí já sai todos aqui, fica melhor. E aqui na Fazendinha, com 70% das obras concluídas. A rodoviária aqui perto da gente, isso vai facilitar bastante, não só para nós, mas também para todo tipo de idade. Tanto para os mais novos, para as crianças, que aqui vai ser uma escola, uma segurança maior, quanto para os idosos também. A gente percebe pela valorização do novo bairro que está tendo, né, a valorização que estão tendo aqui no córrego, o crescimento que nós estamos tendo na avenida também, isso valoriza muito mais para a gente. E para quem tem imóvel,
valoriza muito mais. Os terminais irão melhorar o trânsito e a mobilidade urbana no município. Por eles passarão linhas municipais e intermunicipais. Gostei muito do terminal. Não vai ficar na chuva, né? Porque ali não protege muito e aqui vai ser muito melhor. Ah, e eu tenho uma novidade. Em breve serão construídos os terminais do Colinas da Anhanguera, Parque Santana e Cidade São Pedro. Prefeitura de Santana de Parnaíba. Trabalho que dá certo. Então, o que você vê aí é uma cidade de extensão territorial menor que a cidade de Barbacena, e cada nome que ele falou ali seria um bairro da cidade. Então, eles vão construir terminais rodoviários nos bairros, em pontos ali. Por exemplo, Barbacena tem 4 entradas, né, principais ali. 265, 040, sentido Antônio Carlos. Campo Lide. Então, você pode estar fazendo um terminal rodoviário em cada uma ali. São coisas fáceis de fazer, que é necessário fazer. E aí, quando nós falamos que Barbacena não se constrói nada de novo, é isso. E bastava ver o programa aqui, o que nós estamos falando aqui, e fazer, professor Carlos. A gente já está dando tudo pronto. Pois é, ué. Ali são estruturas, né, mano, que a gente vê que não são estruturas, assim, colossais, que vão ficar numa fortuna. Né? São estruturas de concreto simples, que devem uma cobertura ali, uma boa iluminação, né? E, igual você falou, uma em cada entrada, e pelo tamanho ali, mano, se for um em cada bairro, um daquele ali em cada bairro, é muita rota de ônibus rodando. Você viu que é um trecho, assim, grande, né, que dá para parar muito ônibus ali. E a gente vê a situação, por exemplo, da Avenida Vias Fortes, onde não tem um lugar apropriado para os ônibus parar, não tem ponto de ônibus, não tem nada, o pessoal fica na chuva. Né? Infelizmente, eu acho, mano, até covardia mostrar uma obra de Santana de Parnaíba. Porque se pegar uma obra de Barbacena e mostrar para eles vão falar assim, aqui um dia já foi assim, mas foi lá na pré-história. Enquanto Barbacena vive na pré-história. E o Rafael Santana está de parabéns. Hoje é a melhor gestão pública do Brasil, o Rafael. E só para dar um pitaco aqui, vamos ver se a população observa. O prefeito que fez isso, Santana, era uma cidade igual a Barbacena, não tinha nada. Hoje tem tudo. Às vezes, quando a gente fala piscinas municipais, o povo assusta. Né? Complexos de natação, lá ele construiu 8. Hidroginástica para terceira idade, natação para as crianças, uso da comunidade, gerou empregos, administrou muito bem na pandemia, e hoje ele é candidato, né, aí, ao governo de São Paulo. Se a população realmente estudasse, acho que não teria dúvida em quem eleger. Elegeria ele, o melhor prefeito do Brasil. E o cara sabe o que faz. Né? Mas acho muito difícil, não vai ser eleito, então, para a gente observar como é a política. Pois é, mano, é complicado e nem sempre os melhores irão vencer, a gente sabe disso. Mas, igual a gente sempre fala, né, mano, vamos pesquisar os nossos candidatos. Quem são os candidatos de Barbacena? Quais deles têm condições de fazer um trabalho melhor? E você pode falar assim, todos são ruins, mas entre os ruins, pode ser um que faça um serviço melhor. O que a gente não pode fazer é como foi feito na Colômbia, a gente falou no último programa, né, mano? Deixar de votar. Isso aí, por quê? O eleitor do candidato ruim, ele não deixa de votar no candidato dele. Então, se você deixar de votar em algum outro melhor, esse melhor talvez deixe de ganhar porque você não foi. E quase que eu me esqueço, professor Carlos Pessoal, ainda bem que eu lembrei da questão do El César, candidato a governador. Lembrei que tem um candidato a governador aqui em Barbacena, que é o Alexandre Calil. E, às vezes, o pessoal, os caciques políticos, não gostam muito de mim, porque comigo não tem meias palavras, meio termo, não. Não tem agradecer. Obrigado por falar comigo. A primeira coisa que eu ia perguntar para o Calil, Calil, e sobre os 11 mil CNPJs fechados na cidade de Belo Horizonte? E sobre
as mais de 200 mil pessoas que foram desempregadas na sua gestão em Belo Horizonte? Você vai fazer igual no governo? Ninguém tocou nesse assunto. O Calil critica o Zema não fez nada. E o Calil pior, fez muito pior. Porque o Zema manteve lá as contas, colocou umas coisas em dia que é obrigação. E o Calil fechou milhares de empregos. E quando eu falo fechou empresa, professor Carlos Custódio, são dados da junta comercial, é CNPJ mesmo, baixado. Porque normalmente as pessoas fecham empresa e não baixam o CNPJ, não. Então, nós podemos multiplicar isso aí por uns 10. Nós podemos estar chegando aí a 100 mil empresas fechadas. Foram 11 mil CNPJs baixados na gestão do Calil. E hoje uma das coisas que nós mais precisamos é emprego. Pois é, Wanda, e ele ainda recebeu uma medalha, né? Ele foi condecorado em Barbacena com a medalha, quer ver o nome? É uma vergonha. A medalha que ele recebeu o Barbacena, o que ele fez aqui para Barbacena? Por que ele está recebendo uma medalha da Câmara Municipal de Barbacena? Qual a relevância de Alexandre Calil para um município de Barbacena? Nenhuma. É porque Barbacena, infelizmente, muitas das vezes o nosso legislativo, a única coisa que sabe fazer é dar medalha, né? Ele não sabe fiscalizar o executivo, ele não sabe ir numa escola, ver se está tudo ok, ele não sabe ir num posto de saúde, ele não sabe ir lá no parque de exposição ver se está tendo desperdício, mas para dar medalha para um candidato a governador, candidato a deputado, na hora, o cara pode ter feito só lambança, mas nós vamos dar uma medalha para ele. Eu acho que medalha tem que ser dada para pessoas, assim, igual, por exemplo, na guerra, eles não dão medalha para o cara que roubou as armas do seu próprio exército, né? Dão medalha para um herói, né? Para alguém que fez a diferença. Não, aqui qualquer um ganha. Não, é realmente difícil e ninguém pergunta essas coisas mal feitas lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte, a saúde de Belo Horizonte jogada às traças. Bairros ali como o Barreiro, um bairro enorme de Belo Horizonte, o Calil não fez nada. Então todo mundo pega na mão, prefeito, mas ninguém falou disso, eu não escutei ninguém falando, a imprensa perguntando a ele como que ele conseguiu a proeza de deixar 200 mil pessoas desempregadas na sua gestão. Só dele ser reeleito já foi uma proeza, mano. O Zema é péssimo quando se compara com a gestão da Aécio Neves, por exemplo, que é ladrão, tá? Só para ninguém falar, tá defendendo a Aécio Neves. É ladrão. Mas se a gente for comparar o tanto de obra que a Aécio Neves fez com o Zema é péssimo. Só que o Calil é muito pior. Muito pior. Pois é. Ainda mais com quem que ele anda, né, mano? Diz com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Pois é. É a questão da telha. Esses aí, se for lá no parque de exposição, some telha. Acho que eles vão sumir com as luminárias lá. As luminárias tá fácil de roubar, porque elas estão caindo, é só puxar. Professor Carlos Custódio, suas considerações finais. Então, vamos lá, banda. Eu acho que, mais uma vez, a gente cumpriu, né, o nosso compromisso. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram, mandar um abraço aí para o Sandro. Depois o Sandro mandou o nome dele lá, o Sandro lá da FEB. E, assim, pedir, né, para as pessoas que continuem olhando, continuem fiscalizando, continuem reclamando. Tem que fazer papel de chato mesmo. Por quê? Nenhum vereador, né, dentro das suas obrigações, vai fazer isso. Isso sendo a obrigação dele. E assim que tiver um resultado, né, Wanda, da nossa próxima passo, né, para descobrir aonde a Amarok do tio do prefeito estava, né, nós vamos contar para vocês. Pode ter certeza que, dependendo de onde ela foi, nós vamos falar. Se foi em lugar errado aí, ó. Então, é isso aí. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a todos vocês
todos, né, principalmente aí o pessoal que fez esse programa junto conosco. Eu mando um abraço para você que ainda vai ver esse programa, porque as nossas estatísticas aqui dizem que 90% dos acessos aqui, das visualizações do nosso programa, que bateu recorde aí no mês de maio e junho, de mais de 50 mil visualizações, são após o programa. Né? Mais de 90% a 95% das visualizações não são ao vivo. Então, um abraço para vocês que ainda verão o programa. E até segunda-feira que vem, a gente inicia entre 20h30 e 22 horas, por causa que o professor Cássio dá aula nesse horário. Às vezes a gente sabe que atrasa um pouquinho, mas a gente chega. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um abraço. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.